Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso Lições Fraternais, nessa caminhada de leitura, aprendizado e interpretação que nós fazemos no livro Espírito da Verdade. E hoje chegamos no capítulo 62, que é um texto do André Luiz, que ele vem falar sobre indulgência. Você já parou para pensar o que é indulgência? Você sabe o que é indulgência? Hoje, com André Luiz, nesse texto, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre indulgência. Vamos à leitura? Indulgência. A luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera das nossas experiências. Circunstâncias diversas e principalmente as de indisciplina podem alterar o clima de paz em redor de nós, e dentre elas se destaca a palavra impensada como forja de incompreensão, a instalar entre choques. Daí, o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém, hoje, suscitará o mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perda de tempo. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. O erro nosso requer a bondade alheia. O erro de outrem reclama a clemência nossa. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. E ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso refazer, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho a fonte inexaurível da verdade. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos solicitam-lhe amparo. Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que o espelho, inerte e frio, retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta. O pintor, consciente, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. Texto de André Luiz. Muito bem, indulgência. Capítulo 10, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que fala o capítulo 10 do Evangelho? Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item 16 vai falar especificamente a indulgência. O mesmo tema do livro. Quando eu comecei, antes da leitura, eu fiz a indagação. Você sabe o que é indulgência? A indulgência é uma palavra muito antiga. Ela já faz parte do nosso vocabulário há muito tempo. Ela vem lá desde as premissas do início da igreja. E naquela época, a clemência, essa indulgência significava o quê? Pagar para ter os seus pecados perdoados. Então, em resumo, era mais ou menos. Então, é uma palavra histórica que nos remete. Então, pagava-se uma certa quantia de indulgência, esse era o nome, e então você tinha os pecados perdoados. A grosso modo é isso. Mas o que significa indulgência como palavra? O que quer dizer a palavra indulgência? Indulgência significa facilidade de perdoar os erros cometidos pelos outros. Como nós dissemos, pelo exemplo da igreja, isso nos séculos XII, se eu não me engano, talvez falhe a memória, mas por aí,
no ano do século XIII, talvez, clemência. Nós já tratamos esse tema em outros capítulos do livro Espírito da Verdade. Como eu sempre digo, o Espiritismo não é repetitivo. Nós é que somos teimosos na lição. Nós que somos teimosos em seguir os exemplos do Cristo. Então, hoje, de novo, nós vamos falar da clemência nesse sentido só da clemência. Aqui tem um capítulo só para ele do Evangelho. E por que essa importância? Observe que quando nós fazemos a prece do Pai Nosso, quase lá no final, o que tem? Perdoe os nossos pecados, assim como eu perdoo os que me estiverem ofendidos. Que eu perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. É recíproco. Por que eu peço perdão, mas eu não concedo perdão? Por que eu peço a isenção das minhas dívidas, sendo que eu não isento os devedores, os meus devedores? Eu os persigo. É nesse sentido que o Evangelho vem dizer, é nesse sentido reforçar o texto do André Luiz de hoje. É bom a gente sempre lembrar que o perdão, o Evangelho vai falar assim, perdão é para você esquecer. E por que ele fala que o perdão é para você esquecer? Porque normalmente, quando nós nos remetemos a algo que nos fez mal, como André Luiz diz, algo que nos magoou, algo que nos causou um certo desconforto emocional e que nós carregamos aquilo como mágoa, como rancor, é melhor que seja esquecido. Então, observe que o perdão te fala, o Evangelho ensina para que o perdão diz para você esquecer, quando na verdade ele está falando que você deve esquecer esses sentimentos ruins. Nós devemos viver apartados gradativamente desses sentimentos de ódio, de ira, de vingança, de rancor. E o perdão, ele vem exatamente nesse sentido. Por isso o Evangelho fala que o perdão é o esquecimento, mas é o esquecimento desses sentimentos. Porque quando você vai evoluindo e nós, onde nos encontramos hoje, dizemos o quê? Amadurecimento. Vamos usar então o termo, se fica mais fácil para a nossa interpretação. Quando você vai amadurecendo, você vai entendendo a importância do perdão. Porque senão você carrega aquela mágoa. E toda vez que você relembra aquela situação, te volta com ira, te volta com tristeza, te volta com rancor. E aí o Evangelho te ensina que é para você esquecer. Que é o perdão. Então, amadurecendo, eu vou perceber que é melhor, que eu posso até lembrar da situação, desde que eu não tenha nenhum sentimento malévolo acerca daquela lembrança. Desde que aquilo não me traga nenhum rancor, desde que aquilo não me traga nenhum ódio, desde que aquilo não me traga nenhum sentimento de vingança, desde que aquilo não me traga nenhuma mágoa, porque eu estou represando aquilo em mim. E como ele diz muito bem, a mágoa nos faz mal. A mágoa chega a nos afetar o corpo físico. Então, para que carregar isso? É como se carregássemos um saco de pedra que não tem valor nenhum, mas faz um peso danado e nos causa malefícios. Então, para que continuar carregando essa mágoa? Para que carregar esse sentimento de vingança? Temos que lembrar do perdão nesse sentido. Ele diz também o texto que nós tomamos partido em tudo. Ele diz mais ou menos nesse sentido. Que nós, muitas das vezes, nós temos razões justificativas para os meus erros. Mas quando é o erro alheio, essa justificativa não vale. Está percebendo como a indulgência? Eu quero ser perdoado, mas eu não perdoo o outro. Porque para mim, aquilo que eu fiz de errado, existe uma justificativa. Aquela minha atitude maléfica tem uma razão. Eu tenho a minha justificativa, que, entre aspas, me isenta de culpabilidade. Mas quando é o outro, aí não. Aí eu quero a lei aplicada, aí ele deve ser punido. E para mim? Eu não erro também? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Então, cuidado com o julgamento. Se não quer ser julgado, não julgue. Lembra aquela simplicidade que a gente sempre fala aqui?
E Jesus foi muito simples nas explicações. Nós, normalmente, eu, que dificulto as coisas. Não faça para o outro o que não quer para você. É a mesma lei aqui. É a mesma coisa na indulgência. Não quer ser julgado? Não julgue. Não quer ser condenado? Não condene. Viu como é fácil? Mas a gente não consegue. Mas então o que eu tenho que fazer? Lutar contra isso. Eu tenho que ir contra esse sentimento que eu carrego há tanto tempo. E nesse sentido, Chico Xavier nos ajuda com uma frase que tem que estar sempre viva na nossa memória, para que no dia a dia a gente se lembre. Se nos julgamos melhores que os outros, por que esperamos deles melhores atitudes que as nossas? E não é verdade. Às vezes eu cobro do outro aquilo que eu não faço. E por que ele deve fazer? É uma reflexão. Chico Xavier ainda complementa dizendo assim: feliz daquele que na hora de dar o troco, perde a vontade. Ou seja, quando tem a oportunidade de devolver aquele mal que recebeu, não faz. Olha que amadurecimento. Olha que evolução, na verdade. Esse é o sentido. André Luiz também traz uma frase que ajuda muito a gente a entender isso. Ele diz assim: levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor. Você não sabe onde os seus pés tropeçarão. Está falando do julgamento. André Luiz, de novo, em outra frase de outro texto que eu trouxe aqui, só esse trechinho, para ver a importância. A gente nunca sabe onde o meu pé vai tropeçar. Eu nunca sei onde eu vou cair e quem vai poder me levantar. Essa é a questão. Hoje eu julgo, eu condeno, e amanhã é a minha vez. A lei de ação e reação, tão explicada, a lei do retorno, pela doutrina espírita, é exatamente aqui. Não faça para os outros o que você não quer para você. Veja a simplicidade do ensino de Jesus se alastrando em cada capítulo do livro que a gente vai passando. Que no fundo quer dizer a mesma coisa, mas a percepção é diferente. A situação no dia a dia é diferente. E eu posso fazer diferente se eu quiser. Lembra do livre-arbítrio, que também já falamos aqui? Então, veja só. Vou dar uma passagem bem superficial, mas que vai fazer muita significância sobre a indulgência. Jesus nos ensinou ela de uma maneira bem simples. Lembra daquela passagem, daquela mulher que foi levada até Jesus pelos homens da época e apontaram-na como adúltera. Chegaram para Jesus dizendo que ela seria apedrejada porque ela era adúltera. E Jesus, na maior simplicidade possível, fez o quê? Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Naquele momento, todos ali com pedras na mão, mas usaram da reflexão, da consciência, para olhar para si mesmo e ver se já não tinham feito algo de errado, independente se fosse adultério ou não, qualquer outro erro. E todos lançaram as pedras ao chão. Por quê? Porque senão, todos também seriam apedrejados, porque todos tinham algum tipo de erro. E Jesus, na sua sublime grandiosidade, que essa é a verdade para nós, poderia dar o maior sermão possível a todos aqueles presentes. E qual foi a resposta dele para aquela mulher? Vá e não peques mais. Viu como é simples? Vá e não peques mais. Errou hoje, amanhã não erro mais. Julgou hoje, amanhã não julgo mais. Então depende de cada um de nós mudar essa nossa percepção, entender a importância da indulgência. Porque eu quero indulgência comigo, que eu seja indulgente com os outros. Faça sua reflexão, leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau.
assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.